amigos, sou Cidinha Aquino e neste vídeo vamos falar um pouco sobre a Santa Eucaristia, um dos sacramentos mais importantes para a nossa alma e para a nossa vida, principalmente neste tempo tão confuso e de tão grandes sofrimentos para a humanidade. O que é a Eucaristia? Eucaristia é a renovação do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ou seja, é a celebração em memória de Cristo, recordando a Santa Ceia, a paixão de Cristo e a sua ressurreição, em que o cristão recebe a hóstia consagrada. Algumas pessoas pensam que a Eucaristia é apenas um simbolismo, o que é um grande erro, pois Jesus nos explica sobre isso em Lucas 22, versículo 19. Jesus tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e entregou aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em Mateus 26, no versículo 27, temos: Jesus tomou depois o cálice, rendeu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Reparem bem que Jesus disse ao pegar o pão: Isto é o meu corpo. Ao pegar o vinho, ele disse: Isto é o meu sangue. Jesus em nenhum momento disse que era representação. Portanto, amigos, o pão e o vinho, depois de consagrados, são verdadeiramente o corpo e sangue vivos de Jesus Cristo. Naquele momento, na missa, em que o padre eleva o pão e o vinho, é o momento da consagração. É um momento sublime, é o momento da transubstanciação, em que o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus. É o momento em que Jesus desce à terra e se faz presente na Santa Hóstia, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, nesse momento, devemos ter o máximo de respeito e adoração, nos ajoelhar em silêncio e clamar a Jesus perdão e misericórdia para nós, para nossas famílias e para toda a humanidade. A Santa Eucaristia é o maior milagre e o maior tesouro que temos no mundo, em que Jesus Cristo, o Senhor e Rei do Universo, nosso Deus e Salvador, em que Ele se faz presente no pão e no vinho sobre o altar. Ele se faz presente no nosso meio. Observemos aí a tamanha humildade do nosso Senhor. Apenas um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho se transforma no corpo de Cristo para nos salvar. Aí nos perguntamos: se Jesus está presente na Santa Eucaristia, como poderia alguém receber a Santa Eucaristia na mão e de pé? São Paulo, em Filipenses 2, versículo 10, nos explica: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Se é lei que dobremos os joelhos ao nome de Jesus, imagine então na presença real dele. Nós temos o exemplo dos santos. Todos os santos se ajoelhavam para receber a Santa Hóstia e recebiam na boca. O exemplo mais recente que temos é o Santo Papa João Paulo II, que mesmo com sua idade avançada, se ajoelhava diante de Jesus na Santa Eucaristia. E eu pergunto a você: se você conseguisse ver Jesus na Santa Hóstia, como você reagiria?
Você iria apertar a coroa de espinhos na cabeça de Jesus ou você iria beijá-lo? Você iria ficar de pé diante dele ou você iria cair de joelhos? Aí você me diria: meu Deus, Cidinha, como assim? Eu te explico. Quando você recebe o corpo de Cristo na sua mão, é como se você estivesse apertando a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E quando você recebe a Santa Hóstia na boca, é como se você beijasse carinhosamente a sagrada face de Jesus. Além do mais, quando você recebe a Santa Hóstia na mão, caem inúmeras partículas da hóstia no chão. E então, você e as outras pessoas que estão na fila também vão pisotear o corpo de Jesus. Nosso Senhor Jesus, em suas revelações ao confidente Bento da Conceição, ele nos explica melhor na mensagem de 30 de março do ano 2000. Jesus diz: e depois de consagrada, meu Santo Espírito cobre este pequeno pedacinho de pão de luz, luz que os homens não podem ver. O segredo deste mistério, meus filhos, é tão sagrado e tão puro que jamais outro poderia vir a tocar nela, na Santa Hóstia, com suas mãos, sem serem purificadas, não fazendo como fazem os sacerdotes que as purificam. Este direito de tocar nela, só eles é que deveriam ter e mais ninguém. Depois que tudo veio sendo mudado, o inimigo criou mais força e derrubou mais da metade da cerimônia de como era feita antes. Quer ele, antes de minha segunda vinda, tomar conta do sacrifício da Santa Missa, fazendo que a maioria dos padres façam todo o possível de tirar este direito de se ajoelhar diante de mim, fazendo com que possam pegar na mão a Santa Hóstia, gritar e pular diante de mim, e que a maioria possa tocar no cálice. Isto é um erro irreparável, um sacrilégio, um desafio contra mim. Uma casta de demônios fica na porta da maioria das santas igrejas, instruindo tudo isto, e a todos aqueles que vêm obedecendo, farão que sejam condenados no dia do julgamento. Todos os sacerdotes e bispos que vêm fazendo tudo isto arrastam com eles milhões de pessoas para um sofrimento eterno. O alimento espiritual, quem o recebe de joelhos e na boca, os meus anjos estão juntos nesta hora, fazendo com que todos possam participar da última ceia, que venho preparando, o banquete final, todos esses que não se envergonham de mim. Todos os que estiverem fazendo a minha vontade serão chamados de filhos da luz. Obrigado, filhos e filhas amados. Felizes são vocês que continuam me ouvindo. Jesus. Amigos, é muito sério isso. Não aceitem mais receber a Santa Hóstia na mão e de pé. Isso é uma ofensa muito grande a Jesus. Pois quem de nós é digno de estar de pé diante de Jesus? Quem de nós é digno de tocar no corpo santo de Cristo, a não ser o Padre que tem suas mãos consagradas para isso? Mas e se o Padre não permitir? Algumas pessoas se perguntam. Então, não receba a Santa Hóstia. É preferível retornar para o banco e fazer a comunhão espiritual. Se humilhe e se entregue nas mãos da Virgem Maria Santíssima. Evite cometer esse pecado. Colocar as mãos no corpo santo de Cristo é pecado grave, é pecado mortal. Pense nisso. Na próxima missa, na próxima comunhão que você for receber, pense um pouquinho. Pense nesse amor que você tem a Jesus.
no Santíssimo Sacramento do altar. Pense em Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, que tanto honra o corpo e sangue de Cristo no altar. Vamos pensar bem nisso. No próximo vídeo, continuaremos a falar sobre a Santa Eucaristia. Nos acompanhe, se inscreva. Um grande beijo no seu coração. Fique bem. Fique com as bênçãos de Deus e da Virgem Maria Santíssima. Salve Maria.